aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E eu estava perguntando ao Senhor o que ministrar nessa noite, nessa tarde, na verdade. E o Senhor me levou a falar sobre as manifestações do Espírito. Aleluia. Ou os dons do Espírito. E nós podemos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Obrigada, Senhor. Sobre as manifestações do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós iremos aprender a nos mover com o Espírito. Amém, amados? Aleluia. E aqui diz, tem como título, acerca de dons espirituais. Que fala assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, ele diz, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento a respeito disso. Então, amados, se o apóstolo Paulo, ele estava falando para a igreja de Coríntios, essas cartas ficaram para nós hoje. Então, o Senhor está falando para nós, a respeito dos dons espirituais, não quero que a igreja seja ignorante. E aqui, continuando, fala, no versículo 12, o capítulo 12 diz, sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Então, a igreja de Coríntios, antes de se converterem, era uma igreja guiada por ídolos mudos. Segundo os historiadores falam que a cidade de Coríntios era uma cidade extremamente idólatra. Disse que no centro daquela cidade existiam aproximadamente 13 igrejas idólatras. E tinha um grande templo que era da deusa Afrodite, que era da deusa da prostituição. Então Paulo, ele teve algum trabalho com a igreja de Coríntios. Se você ler a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver quantas coisas Paulo teve que ensinar à igreja de Coríntios. Mas essas cartas não ficaram apenas para a igreja de Coríntios. Essas cartas pertencem a nós, igreja, hoje. Então, amados, aqui ele fala, no versículo 2, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. E Paulo quis dizer, agora, vocês são guiados, vocês têm que ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque agora vocês sois novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E aqui no versículo 3 diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amados, se você ler no começo da carta aos 1 Coríntios, Paulo fala, ele começa a exortar aquela igreja a
eles serem santos e irrepreensíveis. E também ele fala que na igreja não faltava nenhum dom. Então era uma igreja que até fluía com os dons. Até eram usados nas manifestações dos dons. Mas não tinham sabedoria. Não sabiam como usar corretamente a luz da palavra de Deus. Então, amados, no meio daquela congregação, quando os dons começavam a se manifestar, amados, um lá atrás gritava, Jesus anátema. Então, pessoas que ainda eram conduzidas por ídolos mudos. Ainda existia uma mistura naquela igreja. A mente deles não estavam totalmente renovadas. Renovada a palavra de Deus, renovada a ser uma nova criatura. Então Paulo começou a ensinar aquela igreja. E continuando aqui, amados, no versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aqui a gente pode ver Espírito com a letra E maiúscula. Então está se referindo ao Espírito Santo. E continuando, agora versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aqui, amados, o versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, há proveito nas manifestações do Espírito. E diz aqui que é concedida a cada um. Amém, amados? A cada um. Então, amados, a igreja, cada um que está nesse recinto, ele pode ser usado na manifestação do Espírito. A cada um. Ele não diz ao pastor, ele não diz ao profeta, ele não diz ao evangelista, ele não diz ao pastor, ele não diz ao apóstolo, mas ele fala a cada um, a cada um, a cada um que faz parte do corpo de Cristo, pode se manifestar com o Espírito Santo. Amém, amados? E eu acredito, amados, que nesses últimos dias nós precisamos aprender a nos manifestar com o Espírito, a ser usado pelos dons do Espírito, pela manifestação do Espírito. E aqui, amados, muitas pessoas, ela tem uma ideia errada de que só os ministros, eles podem ser usados pelas manifestações do Espírito. Mas eu quero te dizer, igreja, que você é um candidato a ser usado pelos dons do Espírito. Ele quer te usar. Aleluia. E continuando, vamos para lá. No 8 agora, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito, mediante o Espírito Santo. Amém? E diz a cada um, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. Isso aqui, amados, é o dom da fé, é uma fé especial, amém? E diz assim: e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E no original grego diz dons de curas, porque, amados, existem várias manifestações para cada tipo de cura, amém? E eu vou explicar mais adiante. Hoje o Senhor está me dando uma unção de ensino. Geralmente eu prego, mas lá na minha cozinha hoje, quando eu estava orando, o Senhor disse para mim que eu estava entrando em uma nova fase. E do jeito que o Senhor me usava para pregar, Ele disse: a partir de hoje eu vou te usar para
reinar. Aleluia! E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Amém? E continuando. E diz aqui, amados, no versículo 9. Há outro no mesmo Espírito a fé, e há outro no mesmo Espírito dons de curar. Ou no original grego diz dons de curas. E no 10 diz, e há outro operações de milagres, há outro profecia, e há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas, e há outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, esses dons, amados, eles ficaram para a igreja. E nós podemos ser usados pelo Espírito Santo. A um é dada, a outro é dada, a um é dada. Ele não diz ao profeta, eu vou dar todos esses dons, eu vou usá-lo em todos os dons. Não, amados, ele não diz ao evangelista, eu vou usar o evangelista em todos esses dons. Mas ele diz, a um é dada, ao corpo de Cristo é dada as manifestações do Espírito. E continuando aqui, amados, agora. E aqui diz que essas manifestações, elas operam através da fé. Você tem que crer para ser usado, amém, amados? Aleluia! E diz aqui, amados, vamos agora para os 3 dons de revelação. Os 3 dons que revelam algo. E diz aqui, primeiro, a palavra de sabedoria, segundo, a palavra do conhecimento, e terceiro, o discernimento dos espíritos. E aqui, amados, 3 dons de poder, dons espirituais que fazem algo, que é o dom da fé, operações de milagres e dons de curar. E aqui a gente também pode ver 3 dons vocais ou inspiracionais. Dons espirituais que dizem algo, que expressam algo. Que é a profecia, que é a variedade de línguas e que é a interpretação de línguas. E nós vamos estudar agora, amados, cada um desse dom, amém? Aleluia! E eu creio, amados, que a partir de hoje você vai começar a ser usado. Você vai dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E aqui, amados, os dons de revelação. Amém? E aqui diz a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento não é um conhecimento natural. Não é porque eu estudei muito acerca de algo que eu tenho conhecimento. Mas essa palavra de conhecimento é uma manifestação do Espírito. Amém? É o Espírito que concede. É o Espírito que se manifesta. E aqui diz, a palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural. Não é natural. É sobrenatural, porque vem do Espírito Santo. E aqui diz, é uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de certos fatos na mente de Deus. Amém? Certos fatos na mente de Deus, do passado e do presente. Então, amados, nós podemos ver em Atos, capítulo 9, versículo 10. Você pode abrir lá. Vamos lá, deixa aqui, amém? Deixa marcado aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. E vamos lá para Atos. Capítulo 9 ao 10. Do 10 ao 19, vamos lá. Capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 10. Aleluia. E antes da gente ler aqui, vamos lá.
E diz aqui que a palavra do conhecimento, às vezes, se manifestará através de uma visão, de um sonho, de uma mensagem, de um anjo ou do dom da profecia. Então, amados, tem várias maneiras da palavra do conhecimento se manifestar. E aqui, amados, mais adiante, antes da gente ler esse texto, que aqui vai ter a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria em operação, vamos saber o que é o dom da palavra de sabedoria. Que diz assim: é uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo a respeito do plano e do propósito de Deus. Revela o futuro. A palavra de conhecimento, Deus, Ele vai revelar através do seu Espírito, da manifestação do Espírito, fatos que estão na mente de Deus, do passado e do presente. E a palavra de sabedoria são fatos que estão na mente de Deus para o futuro. Amém? E aqui, amados, continuando, nós podemos abrir lá, vamos lá. Nós já estamos aqui, né? Em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10, que fala sobre a visita de Ananias, que diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga, discípulo. Diga, Ananias era um discípulo. E continuando, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aqui nós podemos ver a palavra de conhecimento em operação. Amém, amados? Algo que estava acontecendo aqui, amados, no presente. Paulo estava fazendo o quê? Paulo estava orando naquele exato momento. Amém? E aqui, amados, continuando, no versículo 12, diz: e viu entrar um homem chamado Ananias. Paulo viu também. Amém? Paulo, ele viu, através da palavra do conhecimento, que um homem estava entrando naquele lugar, chamado Ananias, impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aqui, amados, a gente pode ver a palavra de sabedoria em operação. Porque o Senhor falou para Ananias que Paulo era o quê? Era um instrumento escolhido. Amém? E que aqui diz: escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amados, Paulo, ele estava em operação do seu chamado? Não. Ele estava, amados, pregando para os gentios? Ainda não. Ele estava, amados, sofrendo pelo nome de Jesus? Ainda não. Mas aquilo iria acontecer, estava onde? No futuro. A palavra de sabedoria em operação.
Então Deus, ele revelou o que? A Ananias, através da manifestação do Espírito. Amém? E aqui continuando no 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, amados, nesse texto a gente pode ver as manifestações do Espírito em operação. Através de quem? De um discípulo chamado Ananias. Então, mas não importa o cargo que você ocupa, Deus, ele quer te usar. Você nasceu de novo, você é batizado no Espírito Santo, então fique pronto a se manifestar com o Espírito, amém? Então, Ananias, ele foi usado aqui na palavra de conhecimento, passado e presente, e foi usado na palavra de sabedoria, futuro. Amém, amados? Aleluia, vamos para lá. Vamos voltar para lá, para 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Nós agora, amados, vamos ver um dos dons de revelação, o terceiro dom, amém? E o último dom de revelação, que é o discernimento de espíritos. Que diz aqui: o discernimento de espírito nos oferece introspecção na dimensão espiritual. Discernir significa perceber, vendo ou ouvindo. Logo, o discernimento dos espíritos é a mesma coisa que ver ou ouvir na dimensão dos espíritos. Portanto, há 3 tipos de classes de espírito: os divinos, os satânicos e os humanos. Então, mas nós podemos ver sobre a manifestação do Espírito. Não é a gente que produz algo, amém? É quando o Espírito quer se manifestar, ele pode nos mostrar, amém? Ver e ouvir na dimensão dos Espíritos. Então, amados, aqui diz que pode ser divinos, satânicos e humanos. E continuando aqui, amados, né? Eu vou só ler, porque não vai dar para a gente abrir em toda a Bíblia, amém? Mas eu vou citar alguns versículos, amém? Confirmando a palavra que está sendo ministrada. E aqui em Êxodo 33, o 20 ao 23, aqui, amados, isso aqui foi uma operação do Espírito de Deus, uma manifestação, o discernimento de Espírito em operação. Êxodo 33, do 20 ao 23, quando Moisés viu o Senhor na penha da rocha. Amém? Então isso foi um discernimento do Espírito. Isaías capítulo 6, versículo 1, quando Isaías viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, aquilo foi o quê? Ver na dimensão do Espírito. Amém? Então uma manifestação, um dom do Espírito, que é o discernimento de espíritos. Isaías também viu. Em Apocalipse capítulo 4, quando João teve a visão do trono de Deus, amém? Quando João estava lá na ilha de Patmos, e ele teve a visão do trono de Deus, isso também foi um discernimento de espírito, amém? E aqui, amados, aleluia, quando Paulo também, lá em Atos capítulo 16, quando ele expulsou o espírito daquela jovem adivinhadora, amém? Que ela estava seguindo a Paulo e Silas, e ela estava dizendo, o Espírito que estava operando através dela, dizendo que ele era um homem de Deus, né? Homens de Deus.
E Paulo falou, e eu, amados, através do discernimento do Espírito, que é uma manifestação, Paulo viu que estava por trás daquela jovem, que ela não estava falando pela boca de Deus, mas ela estava falando por um espírito maligno. Então Paulo viu, e o que foi que ele fez? Ele expulsou o espírito daquela jovem adivinhadora. Então, amados, isso é um discernimento, é uma manifestação do Espírito, que o Senhor ele pode te usar e pode me usar. Amém, amados? Veio ouvir na dimensão do Espírito, dos Espíritos. E aqui agora, amados, a gente vai ver 3 dons de poder. Nós vimos os 3 dons de revelação. Não é isso? A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento dos Espíritos. E aqui agora a gente vai ver os 3 dons de poder. O dom da fé ou uma fé especial. Amados, aqui não é uma fé salvífica, aquela fé que você precisa crer, amém, para nascer de novo. Amados, também não é, amados, o fruto do Espírito, amém, que é o fruto que você tem a fé, que essa fé ela cresce, também não é. Mas aqui é uma fé especial, é o dom da fé, é o Espírito Santo que manifesta essa fé especial através de você. Amém? E aqui, amados, o dom da fé especial é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo ao crente, a fim de que este receba milagres. O dom da fé recebe passivamente um milagre. Amém? Depois a gente vai ver o dom de operação de milagre. O dom de operação de milagres, ele realiza o milagre, ele faz o milagre, mas o dom da fé recebe o milagre. Amém? E Daniel na cova dos leões, a gente pode ver esse dom do Espírito em manifestação, o dom da fé, uma fé especial. Quando Daniel foi jogado lá na cova dos leões, amados, no natural era impossível que Daniel se livrasse. Amém? Mas houve uma manifestação do Espírito de Deus, do dom da fé, em que Daniel recebeu o milagre. Que foi o que? O livramento daqueles leões. O Senhor, ele mandou o anjo que fechou a boca dos leões. E Daniel saiu são e salvo daquela cova. O dom da fé, a fé especial que recebe o milagre. Amém? Aleluia! Amados, a gente também pode ver, lá no Velho Testamento também, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Amém? Quando Elias, ele se alimentou, amados, apenas de um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Amados, e a Bíblia diz, com a força daquela comida, amém? E com, amados, a força apenas de um pão cozido e uma botija de água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Amados, isso é natural? Não, amados, isso é sobrenatural. O dom da fé em operação. Amados, ninguém pode comer um prato de comida e essa comida te sustentar 40 dias e 40 noites. E ainda andando, não foi parado não. A Bíblia diz com a força, amados, apenas aquele pão e daquela botija de água, caminhou Elias 40 dias e 40 noites. Então a gente pode ver uma manifestação do Espírito, que é o dom da fé. Amém? Aleluia! Amados, e outra manifestação. Aleluia! Em Atos capítulo 12, versículo 11. Quando Pedro foi livre daquela prisão, que o Senhor enviou o seu anjo e abriu as portas daquela prisão, e Pedro saiu por ela. Amados, o dom da fé, a fé especial em operação. Amém? A manifestação do Espírito. Aqui também, amados, quando Jesus acalmou aquela tempestade, lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Que Jesus estava o que agoniado, não. Jesus disse que ia passar para outra margem do lago.
E no meio do caminho houve o quê? Um grande temporal. A Bíblia diz, amados, que as ondas se arremessavam contra aquele barco, temporal de vento. Mas Jesus estava o quê? Dormindo. E de repente os discípulos acordaram Jesus e Jesus se levantou e repreendeu. Amém, amados? A fúria do vento. Ele disse: mar, aquieta-te. E houve grande bonança. Ali foi o quê? Mas foi o dom da fé em operação. A fé especial. A fé que recebe o milagre. Amém? Aleluia. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não mudou. O Espírito Santo, Ele é o mesmo. E Ele, amados, quer manifestar esses dons no nosso meio nos dias de hoje. Aleluia. Aleluia. E continuando agora. Aleluia. Vou falar agora um pouco sobre Smith Wigglesworth. Eita. Amém, amados? Que foi um homem muito usado no dom da fé. Aleluia. E ele disse assim, eu escrevi, amados, essas palavras que eu achei interessante, palavras poderosas. Que ele disse que se você der um passo na fé comum, e quando você chegar ao término daquela fé, muitas vezes esse dom sobrenatural da fé especial, que é o dom da fé, entrará em ação. Você usa a sua fé, a fé que está no teu coração. Amados, mas quando chega, amados, aquele limite, amém? Que o Senhor vê, o Senhor vai pegar junto com você. E a fé especial, mas vai entrar em manifestação. Amém? E aqui continuando, ele fala mais. Uma razão porque mais gente não vê a manifestação da fé especial operando na sua vida é que não empregam primeiramente aquela fé que já possui. Mas se você não emprega na sua vida aquela fé que você já possui, que é a medida de fé que você já recebeu, que já foi depositada no seu coração, no seu espírito. Se você não usa essa fé, jamais você vai ser usado, você vai experimentar a fé, amados, especial, o dom da fé. Então começa, amados, a praticar essa fé que já está dentro de você. Faça essa fé crescer. Amém? E seja um candidato a se manifestar com a fé especial que vem direto, amados, do trono de Deus, que é uma manifestação do seu Espírito. Aleluia! Aleluia! E agora nós vamos ver. Amém? Outro dom de poder, que é o dom da operação de milagres, que diz assim: é uma manifestação do Espírito de Deus, um dom que é dado ao crente para este operar milagres. O dom da fé recebe milagre na sua vida. E o dom de milagres, de operação de milagres, realiza milagre através de você. Aleluia. É uma manifestação do Espírito, amém, amados? Aleluia. Não é por força, não é por violência, mas o Senhor diz: é pelo meu Espírito. E aqui, continuando, amados. O dom que faz algo, o dom da fé recebe algo. E o dom da operação de milagres faz algo, realiza algo. Pode ser definido como uma intervenção sobrenatural de Deus no decurso normal da natureza. E aqui, amados, a gente pode ver, vou citar para você também, amém, por conta do horário. A gente pode ver as bodas em Caná da Galileia. Em João capítulo 2, a partir do versículo 1, quando Jesus transforma a água em vinho. Amém? Uma operação de milagres. Uma manifestação do Espírito de Deus. Então Jesus, ele transformou a água em vinho. Uma operação de milagres. Amados, outra operação de milagres. Quando Moisés tocou nas águas e o mar se abriu.
Mas normalmente você não vê alguém tocando nas águas e o mar se abrindo. Mas ali foi uma manifestação do Espírito. Amém? O Senhor perguntou a Moisés, o que é que você tem nas mãos? Moisés tinha um cajado. E o Senhor disse, toca nas águas. E quando Moisés tocou nas águas, ele viu a operação de milagres acontecer. O mar, ele se abriu. Aleluia. E esses dons, amados, eles ficaram para a igreja. É para essa dispensação. É para o corpo de Cristo. Amém? E continuando, amados, aqui. A gente também pode ver, amados, em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, que fala sobre Elias e a viúva de Sarepta. Aquilo a gente também pode ver uma manifestação, amém, do Espírito, uma operação de milagres. Quando aquela viúva, amados, só tinha 2 cavacos, um punhado de farinha e um pouco de azeite. E a gente viu o que aconteceu. Na verdade, a farinha, ela não se acabou da panela daquela mulher. O azeite, amados, não se acabou daquela botija. Houve uma multiplicação até que viesse a chuva. Então, a gente pode ver, amados, uma operação de milagres. Uma manifestação do Espírito de Deus. Amém? Multiplicando a farinha e multiplicando o azeite. Aleluia! Glória a Deus, outra operação de milagres, que fica lá em João capítulo 6, a partir do versículo 1, que é a multiplicação de pães e peixes. Amém? Quando Jesus alimenta aquela grande multidão, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus alimenta apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e rendeu graças. E eles começaram a dividir. Amados, eu sei que aquela grande multidão foi alimentada. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Então ali foi uma manifestação do Espírito. A operação de milagres em manifestação. Amém, amados? Aleluia! Vocês estão entendendo? Amém? Eu sei que alguns aqui já viram esse assunto, outros ainda não viram. Amém? Mas nós iremos crescer, iremos aprender a nos manifestar com o Espírito Santo. Amém? Aleluia! E aqui, amados, agora. Amém? E outro dom. O último dom dos dons de poder, que é os dons de curas. Aqui diz dons de curar. Mas no original grego diz dons de curas, porque existem vários tipos de curas. Um é curado da audição, o outro é curado da fala, o outro é curado de câncer, o outro é curado de dor de cabeça, o outro são curados de tumores, o outro é curado de pressão alta. Amém? O outro é curado de diabetes. Então existem vários tipos de curas. Aleluia! E é uma manifestação do Espírito. Você, amados, também pode ser curado pela fé na palavra. Amém? Porque lá em Isaías 53 diz que pelas suas feridas, pelas pisaduras de Jesus, você já foi curado. Então você pode usar a sua fé na palavra e receber a sua cura. Mas também, amados, existe o dom da manifestação do Espírito, que é os dons de curas, que é algo que acontece no sobrenatural de Deus. Amém, amados? E aqui diz assim, é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus para a cura das doenças e enfermidades, sem usar fontes e meios naturais. Os médicos são uma bênção. Eles são usados para curar, mas naturalmente, no natural, através de medicamentos, de terapias. Mas eu quero te dizer, amados, que os dons de curas não é algo natural, é algo sobrenatural. É uma manifestação do Espírito. Amém?
Aleluia. E aqui, amados, continuando, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, mas o que a gente pode mais ver no ministério de Jesus foi Jesus curando. A Bíblia diz que Jesus ele andou, amém, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, onde Jesus ia, cura se manifestava. Onde Jesus ia, o dom da cura se manifestava. Amém, amados? E existem pessoas que elas são usadas nesse dom, nessa manifestação do Espírito, em curas, em doenças assim separadas. Tem gente que é muito usado, amados, para curar, para orar por pessoas surdos e mudos. Tem gente que é usado para orar por pessoas com câncer, com tumores. Tem pessoas que são muito usadas para orar por pessoas com problemas de ossos. Tem gente que é muito usado, amém, amados, para orar por pessoas com dor de cabeça. Então Deus, ele distribui, amém, esses dons de curas para o corpo de Cristo como lhe apraz. Tem pessoas, amados, que chegam aqui, que estão com tumores e outros vão orar, e instantaneamente elas vão ser curadas. O Espírito ele vai se manifestar através daquela pessoa, e aquela pessoa, muito, como eu vou falar, normalmente ela é usada para aquilo. Às vezes eu posso orar por você que tem um tumor e você não ser curado. Mas o pastor Gessé, ele pode orar, ou a irmã Jane ou Kelly, amém, pode orar por uma pessoa e aquele tumor desaparecer. Porque o Espírito Santo está se manifestando através deles, e não através de mim. Amém, amados? Mas Deus, ele quer usar o corpo. Então fica disponível, amém? Como a gente leu, a um é dada, a outro é dado, a outra é dada. Então os 9 dons do Espírito, ele é distribuído como lhe apraz. Mesmo que mais à frente o Senhor diz para a gente desejar os melhores dons. Desejar os melhores dons não é desejar aquilo que eu quero. Eu quero ser usado em profecia. Não, mas não é como você quer, mas é como o Senhor quer. Não é como eu quero, mas é como o Espírito Santo quer. Nós temos que desejar os melhores dons no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Chegar aqui desejoso para que essas manifestações aconteçam. Isso é desejar os melhores dons. Não é entrar, amados, de um jeito e sair do mesmo jeito. Mas é chegar aqui, amados, desejando que algo aconteça pelo Espírito Santo de Deus. E não espera que somente o pregador seja usado, não. Deseje, fique aí no seu lugar, amados, disponível, sensível ao Espírito Santo para ser usado por Ele. Porque muitas vezes a expectativa está no pregador. Será que vai sair uma palavra para mim? Será que vai sair uma profecia para mim? Será que fulano vai sair de lá e vai orar por mim, que eu estou doente? Mas chega aqui desejoso, não só para receber, mas para dar, para ser usado. Aleluia! Glória a Deus, amém, amados? Aleluia! Aleluia! E continuando, vamos falar agora sobre os 3 dons de expressão vocal. Amém? Primeiro, o dom da profecia. E aqui diz: a profecia é a expressão vocal sobrenatural no idioma conhecido. O que profetiza fala aos homens. Amém? Edificando, exortando e consolando.
O dom da profecia não é, amados, o ofício do profeta. Você pode profetizar, que é uma manifestação do Espírito. Mas você, amados, muitas vezes eu, não somos intitulados como profetas. Porque profeta é um ofício. Amém? Como o ofício do pastor, como o ofício do profeta, do evangelista, o ofício do mestre, o ofício do apóstolo, é um dom ministerial. E o dom da profecia é uma manifestação do Espírito, onde cada um do corpo de Cristo pode ser usado pelo dom da profecia. Amém? Que vai trazer para a igreja edificação, exortação e consolação. O ministério do profeta, o ofício do profeta, o dom ministerial do profeta, amados, ele vai se manifestar primeiramente através da pregação, ou através da palavra, ou através do ensino da palavra. Isso vai diferir o ofício do profeta com alguém que profetiza. Amém? Vocês estão entendendo? Mas a profecia, o dom da profecia, qualquer um no corpo de Cristo pode ser usado. E vai trazer edificação, consolação e exortação para a igreja. E muita gente quer ser usada, mas fica, não, o que a igreja vai pensar? A gente não vai pensar nada. A Bíblia diz que a gente, amados, pode julgar a profecia segundo a palavra, mas a gente não vai julgar o profeta. Não vai julgar aquele que está falando, aquele que está sendo usado. Amém, amados? Aleluia. Então fica disponível, amém? Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. E aqui continuando, amados. Aleluia. Amém? Vamos abrir lá. Em Atos. Aleluia. Atos capítulo 21. Aleluia. Atos 21. Atos 21, a partir do versículo 7. Que fala sobre Paulo em Cesareia. Que diz assim: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, amados, Filipe, ele tinha 4 filhas que profetizavam, que não eram profetas, que não eram do ofício do profeta, do ministério do profeta, mas eram, amados, usadas no dom da profecia, que era uma manifestação do Espírito, amém? E aqui, continuando, amados, no versículo 10, no capítulo 21, diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Agora a gente pode ver, amém, que era um profeta, amém, que tinha o ofício do profeta, que tinha o dom ministerial do profeta, chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo.
assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A gente pode ver aqui, amados, o dom da profecia, amém, em operação, que era a manifestação do Espírito através das filhas de Filipe, o evangelista. E a gente pode ver aqui o ministério do profeta, amém, que era através de Ágabo, que era um profeta, que estava sendo usado aqui na palavra de sabedoria. Algo que iria acontecer no futuro. Amém? Quando ele pegou aquele cinto e ele prendeu os pés e as mãos de Paulo, ele estava dizendo aquilo que iria acontecer com Paulo no futuro. Amém, amados? Então aqui nós ficamos bem claros, não é isso? O dom da profecia, que é uma manifestação do Espírito, amém? Que é manifestado quando o Espírito Santo quer, quando ele deseja. E a gente pode ver aqui o profeta Ágabo, amém? Que era um dom ministerial, que era o ofício do profeta, um dos 5 dons ministeriais, amém? E a palavra, ele sendo usado pela palavra de sabedoria. E aqui continuando, aleluia. Vamos agora, amados, para mais um dom de expressão, amém? Que é o dom da diversidade de línguas, ou o dom de variedades de línguas, que são a expressão vocal mediante o Espírito Santo em idiomas nunca aprendidos pela pessoa que fala, não compreendidos pelo ouvinte. Falar em línguas estranhas não tem absolutamente nada a ver com a capacidade linguística. Amém? Falar português, falar inglês, falar espanhol, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a mente nem com o intelecto do homem. É um milagre vocal do Espírito Santo. Amém, amados? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27... Aqui, amados, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim: no caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2 ou 3. Amém? E isso sucessivamente. Então, amados, e quem fala, haja quem interprete. Então, o dom da variedade de línguas, amém? Quando se é interpretado, é equivalente à profecia. Então, amados, se levanta, um está falando em línguas, e muitas vezes a voz, ela está acima, o timbre da voz está um pouco mais alto como de costume. Então, a igreja, ela faz todo o silêncio, amados. E alguém pode estar apto para interpretar. Não espera apenas que aquela pessoa que está orando nas variedades de língua, que ela venha interpretar. Você pode ser um candidato. Você pode se levantar e dizer: Senhor, assim diz o Senhor. E o Senhor vai colocar as palavras na tua boca. Amém, amados? E muitas vezes a gente está orando, amém, variedades de línguas, mas às vezes não há quem ninguém interprete. Então você vai ter que interpretar. Amém? Se eu estou orando, eu vou ter que interpretar. Se ninguém se levantou para interpretar, ou um ou outro pode se levantar. Mas outro dia, eu vi na ministração do pastor Bambi, e ele falava, mas ele começou a orar nas variedades de língua. E ele disse: Guto, vem aqui, interprete. Mas ele passou o microfone para as mãos de Guto, e Guto começou a interpretar. Mas e outro naquela igreja começava a falar na variedade de línguas, e outro, amados, se levantava e interpretava. Esse é o desejo do Senhor, é o desejo do Espírito Santo. Isso é uma manifestação, amados. Esteja pronto. Aleluia! Esteja pronto. Isso não tem nada a ver com o tempo de crente, não.
Se você fez rema, se você fez escola de ministro, amados, você é um candidato. Mesmo que você não fez rema nem escola de ministro, você é um filho de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é a igreja do Deus vivo. Então esteja pronto a se manifestar com os dons. Aleluia! E muitas vezes a gente está como espectadores. E estamos esperando algo, mas não espere algo. Faça algo. Seja ousado, seja ousado. Aleluia! Amados, muitas vezes a igreja, ela está uma igreja fria, sabe por quê? Não é por conta do pastor, nem do ministro, nem ninguém, é de você. Você tem que chegar aqui desejoso. Senhor, eu vou chegar ali, o fogo vai descer, o fogo vai cair, eu vou ser usado pelos dons. Chegue desejoso no meio da igreja. Não venha como espectador, não. Mas venha para se mover junto com o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Amados, e aqui, amados, disse no caso, Paulo falando para a igreja de Coríntios, quando se levantar, amados, um fala em variedade de línguas. Depois, amados, quando um terminar, o outro continua, o outro interpreta. Amados, e a igreja tem que ser assim. Aleluia. Uma igreja, um corpo em movimentação. Ah, mas ele tem muito mover. Mas tem que ter mover do Espírito sim, amados. Aleluia, aleluia. Uma igreja viva, amados. Uma igreja viva, ela vai estar aqui soltando fogo pelas ventas, como diz o ditado. E eu quero saber o que as pessoas vão falar de mim. Não quero saber não, meus amados. Se está aí, se Deus está trazendo uma palavra para você, seja usado. Aleluia, aleluia, para se manifestar com o Espírito Santo. Aleluia. E agora, mas a gente pode ver o dom da interpretação de línguas. E dizer a demonstração sobrenatural mediante o Espírito de Deus de uma expressão vocal em outras línguas. Além disso, não é a tradução de línguas. Não, eu não sou um tradutor. Quando a pessoa está falando um idioma, eu não estou traduzindo, não, amados. É uma manifestação do Espírito, amém? Aleluia. E diz aqui, o dom da interpretação depende do dom da variedade de línguas. Não opera a não ser se as línguas estiverem em operação. Só existe interpretação se o dom da variedade de línguas estiverem em operação. Amém? E diz aqui o propósito do dom da interpretação de línguas é tornar o dom de línguas compreensível aos ouvintes, de tal maneira que a congregação, bem como aquele que pronunciou a expressão vocal em outra língua, saiba o que foi dito. Em 1 Coríntios também 14:3 diz, o apóstolo Paulo falando. Amém? Vamos lá mais adiante. Vamos para 1 Coríntios. Eu quero já chamar o grupo do louvor para cá, amém? Aleluia. A gente já está encerrando. 1 Coríntios 14. Que diz aqui, 14:3 diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Amém? Então, seja um candidato a se mover com o Espírito.
Pronto. Aleluia. Vamos para lá. Aleluia. 1 e 2, né? Isso. Aqui fala sobre o amor, não é isso, pastor? Isso. Sim, deixa eu ver aqui. Isso. E aqui diz, no 14, segui o amor, isso, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém? Segui o amor. Segui o amor e depois procure com zelo os dons espirituais. Amém, amados? Aleluia! Uma igreja que ama, uma igreja que se manifesta através dos dons do Espírito.